In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então hoje no sábado da quarta semana depois de Pentecostes. Celebrando esta missa em comum, diferente, nós não encontramos nos nossos missaizinhos os mais antigos, e que não obstante, sim, vem da reforma imagino, que vem da reforma de João 23. Que essa é uma missa por todos os sumos pontífices, né? E sufrágio das suas almas. E com certeza também seria em alento ao ministério do reinante. Então, meu Deus, que mato, queridos, que mato. Não, mas eu queria, em primeiro lugar, assim, dizer uma palavra de alegria, né? Porque os sumos pontífices sempre mereceram a veneração dos católicos, né? Verdadeira veneração paterna, né? Aquele sentimento sagrado, religioso, que se tem por um pai. Quanto mais por um pai dado a nós por Deus. Então, aqui já se esconde uma armadilha, viu? Terrível para os nossos tempos. Não que nem pretendia isto, fazer uma análise histórica dos sumos pontífices, né? 266, uma coisa assim, né? Mas já passados. Mas sim, com certeza encontramos tanta fragilidade pessoal, né? Em tantos deles. E pecados, não só fragilidade, como pecados. E sim, deve-se dizer que, analisando a história, encontrarão erros pastorais fortes, graves, que feriram o corpo da igreja. Se diz, por exemplo, que o legário, este é o nome do cardeal escolhido pelo Papa para ser o seu legado junto às igrejas orientais, e que esse foi um homem orgulhoso, impôs-se lá diante deles como representante do Papa, com toda a empáfia e orgulho, e foi uma das causas porque, afinal, não deu certo, não deram certo as conversações, e acabaram em 1054, com a primeira grande ruptura, né, do corpo eclesial. Mas, com certeza, sim, vamos nos aproximando daquilo que realmente quero dizer. Bom, ainda para falar de alegria, vejam que foram 2000 anos, tirando, claro, os antipapas, né? Os antipapas. Não poucos, em 37 já. Já tivemos aí, na história, 37 antipapas. Mas tirando estes, e olha que estes, eu sempre faço essa ressalva, quantos dos antipapas anteriores amavam a igreja, né? E sequer sabiam que eram antipapas, isto é, que não tinham sido eleitos canonicamente. E se aferravam ao papado para salvá-la do outro, que seria o antipapa. Ou dos outros, porque houve época em que havia três papas, né? Então, cada um se aferrava ao pontificado pensando ser o legítimo e que não podia abandonar a igreja nas mãos dos outros que eram ilegítimos, ou do outro que era ilegítimo. Enfim, na verdade, digo sempre, amavam a igreja, não lhe queriam o mal, não queriam o mal
ao corpo místico de Cristo. Então, mas tirando os antipapas e essas notas mais turbulentas da história da igreja, a gente deve dizer, louvar aquela multidão de homens realmente santos, santos, mártires, tantos mártires, tantos santos, tanta piedade, e que tanto bem fizeram à igreja. Então, uma primeira palavra de louvor, de agradecimento, dizer que há razão no corpo eclesial quando devota, profunda, respeitosa, filial devoção aos sumos pontífices, justamente por causa dessa esqueira tão grande de homens valorosíssimos, santos, mártires, piedosos, zelosos pela igreja, que a dirigiram com tanto fervor. Eu dizia muito isto sobre João Paulo II, sobretudo, foi o mais longo pontificado. E veja, eu peguei vários sumos pontífices, eu tenho quase 40 anos de sacerdócio, peguei vários sumos pontífices, eu peguei Paulo VI, eu peguei João Paulo I, peguei João Paulo II, peguei Bento XVI, vários sumos pontífices, todos os pós-conciliares, todos os pós-conciliares, peguei eu. E a gente dizia, na época, sim, a gente dizia claramente, o nosso coração tem que bater de acordo naquilo que é de religião, naquilo que é de fé, tem que bater de acordo em consonância com o coração do Romano Pontífice. A sua fé é a nossa fé. Aquilo que ele nos manda praticar, veja que eu já não digo que é aquilo que ele pratica, mas aquilo que ele nos ensina a praticar, isso nós devemos praticar. Enfim, e todo esse tipo de coisa. Né? Então, ele realmente é o grande confirmador da fé. Vejam, os sumos pontífices não foram dados à igreja para inventar uma fé, criar uma fé sua, não, a fé é a fé da igreja, que eles mesmos receberam. A fé é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande chefe da igreja de todos os tempos, de todos os séculos, transmitiu, ensinou. A fé da igreja já está consolidada, Então, nada de diferente, nada de diverso se pode pôr. Nos séculos ela foi consolidada, esta fé. E não só a fé, senão que a prática da igreja, muito importante a moral. Muito importante a moral. E inclusive a liturgia. A prática da igreja, o modo como a igreja cultua a Deus, isto é estritamente dirigido. O culto oficial prestado a Deus, sobretudo na Santa Missa, mas em toda a liturgia, isso não é uma coisa que nós, ou qualquer sumo pontífice, possa aí inventar do seu talante. Então, louvamos e bendizemos a Deus que durante tantos séculos a igreja teve estes grandes homens à sua frente. Essa missa é criada para isso. É criada para isso. Mas outra coisa é hoje. Outra coisa é o hoje. E neste hoje, sim, se coloca o Concílio do Vaticano II e aquilo que dele provém. Mas se deve fazer uma neta, uma clara, uma
profunda distinção entre aquilo que vem do concílio e aquilo que hoje vem de Jorge Mário Bergoglio e da sua Cúria Romana, de Roma. Ontem ainda lia um artigo longo sobre tudo isto, mas o povo não acerta, não acerta. Um artigo mostrando a situação sobretudo dos Estados Unidos, né? Onde Francisco não é aceito, mas por uma parte poderosa, uma porção grande da igreja. Francisco não é aceito por uma porção grande da igreja. Então, não precisa disso. Não precisa. Não. Então, sim, então lá nos Estados Unidos uma porção grande da comunidade não aceita Francisco. E o artigo reflete aí um sacerdote, um teólogo, discernindo sobre o momento atual da igreja. Mas eles falam muito em distinção entre conservadores e modernistas ou progressistas. E já disse isso e repito, o que falta a este povo é distinguir que nós entramos para um período da história da igreja em que nós estamos realmente vivendo o apocalipse. Estamos aí vivendo o fim do mundo. Estamos vivendo o fim do mundo. E essa distinção lhes faz perder toda a ciência. Ao não conseguir fazer essa distinção, perdem toda a ciência. Acabam por dizerem bobagem. Por mais teológicos e jurídicos que tentem ser, acabam por. Então, bem, nem se trata aqui, agora, de fazer uma análise, já fizemos tantas vezes, da renúncia de Bento XVI. Né? Não se trata aqui de fazer uma análise da renúncia de Bento XVI. Não. Queria ir direto, realmente, àquilo que torna Francisco, em primeiro lugar, um antipapa, que é a fraude na sua eleição. Sim, eu dizia antes, Deus nos deu estes homens. Né? E contudo, eu já referi, o compromisso de Deus ao nos dar um romano pontífice é que ele não possa errar quando se pronuncia ex cátedra sobre algo que se relacione à fé e aos costumes. Né? Mas para isso ele tem que se pronunciar ex cátedra. E já vimos na história, quantos erros pastorais. Um dos últimos e o pior, o próprio Vaticano II. Incorreram papas legítimos. Né? Se não serve o exemplo do Vaticano II, porque alguns dirão, enfim. Então tomemos um dos exemplos mais candentes. Né? Não falemos da discussão que ainda há, e é preciso investigar isso nos arquivos do Vaticano II, os arquivos do Vaticano, da Biblioteca Vaticana. Não vamos discutir aqui se a atitude de Pio XII e da Igreja diante de Hitler, de Mussolini e Hitler. Né? Não trazemos a baila ali se houve ou não erro, é melhor estudar mais profundamente isto. Tá? Mas e há coisas que a gente não pode saber, uns dirão sim, outros dirão não. Né? O silêncio foi oportuno,
trabalhar ocultamente era a única forma, a mais adequada, né? Não, eu queria trazer à baila um outro exemplo, um exemplo mais claro, mais palese, que é a atitude do Papa diante dos cristeiros no México. Aquele valoroso grupo católico que se opunha a um governo comunista, tirano, e, totalmente anticatólico, injusto, e o Papa mandou baixar as armas. Né? E com isto decretou a morte de tantos. Né? E um período negro na história da Igreja no México. Um período talvez algo superado somente com a visita de João Paulo II lá. Né? E que, não obstante, tem hoje um novo capítulo sobre Obrador e o final dos tempos. Um novo capítulo negro e terrível. Né? Esse novo presidente lá. Então, erros gravíssimos de pastoral, de homens santos, papas santos, bons, legítimos tiveram. Então, não se trata disto. A eleição de Bergoglio, duas coisas devem se analisar aí. A eleição dele, e são tantas as coisas trazidas. Veja, eu tenho dito que nós temos prova plena. Prova não é indício. O artigo do homem falava em indícios. Não, aqui nós temos prova plena de que foi fraudulenta, que foi contra a lei canônica a eleição de Francisco. Uma dessas provas nós temos mais de uma declaração, inclusive escrita, mas também televisiva, do próprio cardeal Daniels, falando da máfia de San Gallen, que, aliás, é historicamente conhecida. Veja, de não esquecer que Bento XVI mandou investigar sobre esta, chamada pelo próprio Daniel, máfia, lá na Suíça, em Genebra. Claro, veio uma resposta negativa. Não existe a máfia de San Gallen. Mas veio uma resposta negativa porque ele mandou um mafioso lá. Ele não sabia, não conhecia. E mandou um mafioso investigar. Ele veio lá dizendo que não, claro, são tudo santo e inocente, aqueles bispos. Inclusive Martini. Por favor. Bento XVI é cercado dessa matilha maldita de lobos vorazes desses cardeais e desses prelados da Cúria Romana. Essa matilha maldita. Então, sim, ele confessa. Daniel confessa. Além disto, nós temos duas testemunhas fazem prova plena. Nós temos esse outro cardeal, depois reduzido à força. Francisco reduziu à força esse cardeal ao estado laico, né? Que foi McCarry. Eu, com os meus ouvidos, ouvi ele discursando, fazendo um sermão em Washington, onde ele confessa e diz claramente do esforço que fizeram para, já antes, durante as congregações gerais, da existência da máfia de St. Gallen e do trabalho que fizeram. E, além de algum nobre inglês e romano, que também... enfim, tudo isso faz prova plena da invalidade da eleição de Francisco. Isso para não falar em tantas outras irregularidades que houveram,
Porque aquilo não foi feito, por exemplo, em conclave, não foi feito sob chave, porque os selos que prendem os cardeais lá no âmbito do conclave tinham sido rompidos. Né? Até isso. Né? A eleição foi feita num quinto escrutínio daquele dia, a lei só permite 4. Né? Foi anulado um escrutínio, porque lançaram ali na última hora algum voto a mais, porque não favorecia Francisco. Né? Tinha sido já eleito um outro, o Scala. E inclusive saiu no Avvenire, que é o órgão, o jornal oficial da CEI, da Conferência Episcopal Italiana, dando conta da sua eleição. Né? Que depois foi recolhido às pressas. Né? E, bom, as irregularidades são muitas. Digo para a gente afirmar da invalidade da eleição deste homem, tornando-o um antipapa. Não fora por isto, Francisco é um antipapa por suas heresias. Por suas heresias e pela prática assintosa de destruição da igreja. Suas heresias são tantas, né? São tantas, gente. Mas estão aí documentadas já por início em Amoris Laetitia, onde ele vai contra as Sagradas Escrituras, contra a tradição da igreja, contra a moral, contra tudo. Né? Na questão da comunhão dos recasados e na questão também na questão da relação entre os homossexuais. Então, temos aí realmente em Amoris Laetitia, temos uma heresia formal de Francisco. Mas não só na heresia, como na prática, a retomada de destruição da igreja. São tantas, né? Deve-se citar, sem dúvida, a China, né? Esse acordo secreto que fizeram com a China, que está destruindo a igreja chinesa. Mas eu gosto, deve-se falar, sim, tudo mais, né? A Alemanha, com a sua sinodalidade permanente lá, continuada, com a querida Amazônia e esta nova conferência eclesial da Amazônia, deve-se falar, mas são tantas coisas que esse homem promove. Sim, no tema anterior, não esquecer que a interpretação autêntica de Amoris Laetitia está publicada nas atas oficiais do Vaticano, como sendo aquela dada aqui por Buenos Aires e seus vizinhos, né? Onde se admite o casamento gay, a comunhão dos recasados e tudo mais. Né? Está em Acta Apostólica Sede, gravíssimo. Isso é gravíssimo. Heresia formal. Né? Formal. Não há duvidar disso. Mas a prática de Francisco é toda esta de destruição da igreja. Claro, eu não gostaria de deixar de lembrar que é ele que manda, é dele que parte a ordem para fechar as igrejas. Toda essa atitude dele, que persiste no enfrentamento, na posição da igreja para o enfrentamento da falsa pandemia do Covid-19, né? Todo esse posicionamento dele, tudo isso destrói a igreja. Então, sim, não fosse pela sua eleição, Francisco seria um antipapa
pelo seu antipontificado, né? Que não confirma a fé da igreja, mas realmente a destrói. A destrói. Não há duvidar disso. Não há dúvida. Mas sim, tudo isso é preciso ser colocado num contexto para poder delucidar tudo isso, queridos. É preciso colocar isso no contexto do fim do mundo. É preciso colocar isso no contexto apocalíptico. Quem não coloca isto não vai conseguir ver a luz na teologia, nem sequer no direito canônico. Sequer no direito canônico. É preciso colocar isso à luz da realidade do fim dos tempos, do fim do mundo. A realidade do fim do mundo. E ver Francisco como o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Francisco é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Claro que a maior prova disto, a maior prova de que Francisco é o falso profeta, ainda estamos esperando. E só se dará quando ele apresentar o anticristo e trabalhar com o anticristo. Só então nós teremos realmente a prova cabal, final, de que Francisco é o falso profeta. Mas já estão aí todas as notas que o identificam como tal. Entre as quais não se deve deixar de falar no seu discurso. Naquilo que Apocalipse 13, 11 seguinte chama a loquela mundi. Ele tem o mesmo discurso do mundo. Então, todo esse trabalho de destruição da igreja e da Europa, por exemplo, em relação aos migrantes, todo esse trabalho que ele faz em relação às esquerdas, feminismo, homossexualismo, comunismo, todas as esquerdas que ele promove. Agora é Black Lives Matter. Ele está incentivando isso. Ele ressalva dizendo que não quer a violência. Mas ele apoia esse movimento. Apoia esse movimento. Todo movimento de esquerda apoiou, inclusive com dinheiro, a subida frustrada, né? Mas a tentativa de invasão dos Estados Unidos também, não só a invasão dos muçulmanos na Europa, como a invasão dos Estados Unidos pelos centro-americanos, né? Pela América Central. Ele estava ali, apoiando, incentivando, inclusive mandando dinheiro. Então, por falar nisso, agora que é época de novo de campanha, todo o seu posicionamento atual contra Trump e a sua reeleição, né? Deve-se lembrar disso também, né? Mas esta loquela mundi se expressa sobretudo no apoio que ele dá, sim, digamos, às esquerdas intra-eclesiais, né? A teologia da libertação, né? A teologia da libertação, se ele apoia, a estas conferências episcopais como a alemã e agora da conferência eclesial da Amazônia, e mesmo o CELAM, né, a Conferência Episcopal Latino-Americana, todas essas esquerdas eclesiais que ele apoia, né? Ele acaba ainda essa semana de dar voto de novo de apoio grande à Conferência Episcopal Alemã, que está, né, desmantelando lá. Né? Mas acresça-se a isto o fato dele eleger como discurso seu aquele que faça
a ONU, a Organização Mundial das a Organização, a ONU, a Organização Mundial das Nações, né? As Nações Unidas. As Nações Unidas, é porque eu estou contando na cabeça. Então, as Nações Unidas. Então, o homem chega a dizer que devemos obedecer à ONU. Chegou a dizer isto. Né? Mas que cabimento tem dizer uma coisa dessa? A ONU, que, bom, queridos, a dizer que saiu agora um trabalho da ONU a dizer que realmente a Igreja e a Igreja Católica, ela é realmente aquilo que causa o mal no mundo e que deve ser extirpada. Né? E este homem apoia a ONU. Apoia a ONU. Né? E, enfim, isso se mostra em tantas coisas, mas isso se mostra também tanta coisa para dizer que não se esgota nunca o assunto, né? Mas isso se mostra também agora nesse posicionamento que ele obrigou a igreja a assumir, apoiando a Organização Mundial da Saúde para o enfrentamento da falsa pandemia do Covid. Aqui se vê quanto de fato esse homem tem um discurso do mundo, a loquela mundi. Sim, claro que ao lado disso tem tanta outra coisa, como, e não se pode esquecer, não, como o falso ecumenismo que vem dele, o falso ecumenismo, onde ele empresta toda a força para essas organizações mundiais ecumênicas e de falso ecumenismo. Para não dizer que ele destruiu a renovação carismática católica, né? Tornando-a serva deste falso ecumenismo. E desse herético diálogo religioso, onde sobressai aí aquele documento de Abu Dhabi, onde ele diz que Deus quer todas as religiões. E que vai culminar aí, queridos, no paganismo daquele da Amazônia. Vai terminar no paganismo, isso tudo termina no paganismo puro e lascado da Pachamama e daquele da Amazônia. Então, e com tudo isso e muito mais, eu não sou capaz de dizer tudo, com tudo isso e muito mais, está documentado tudo isso. Quem não vê que esse homem é o falso profeta, nem precisa esperar que ele nos apresente, dando um carimbo final de como ele é o falso profeta, que ele nos apresente o anticristo. Já se vê.